Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Hoje eu estou fazendo a live sem ter feito nenhum aviso, nada. E eu vou dizer que só estou fazendo a live por causa de Mozinho que está aqui. Mozinho disse para eu fazer a live. E eu tô vendo que faltou luz aqui em casa hoje. Faltou de manhã. Eu sei. Chuva, trovão e relâmpago. Eu sei porque o computador está desligado. O computador está destruído que nem eu. Graças a Deus meu amor me trouxe um refrigerante geladinho para eu beber. Nós estamos esperando o computador ligar. Assim que ele ligar, a gente vai entrar, vai ver a página da CNBB. Tudo que eu sei é que é João, porque nós estamos no final da Páscoa, esperando o Pentecostes, é João. Né? Provavelmente é a continuação da leitura de ontem. Né? Mas eu não garanto não. Né? Temos que ligar o Firefox para poder ver a leitura. Né? Restaurar a sessão anterior. Esperando entrar o site da CNBB. Está entrando. Essa semana está muito puxada. Mas tá bom, pessoal. Acho que o importante é que a gente está indo de pouquinho em pouquinho, está indo direitinho. Né? Só esperar as coisas entrarem. Assim que entrar, a gente começa, tá? Ai, ai, ai. Opa, entrou João 17, 11b a 19, exatamente. Ontem deve ter terminado no 11a. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em meu nome, em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição,
para cumprir a Escritura. Agora que eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entraram aqui Natanael, o João Krupta e Mina dos Doces. A vocês três, boa noite, paz e bem. Estamos lendo um pedaço do Evangelho de João, que algumas pessoas chamam da oração sacerdotal de Jesus. Pessoalmente, eu não gosto desse nome. Tá? Por que eu não gosto desse nome? Porque eu sou chato. Né? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Porque eu sou enjoado. Não, eu não gosto do nome dado de oração sacerdotal de Jesus para essa passagem por um motivo simples e cristalino. Fátima está dando boa noite e está dizendo que é para todas as pessoas da live e está dando beijos em mozinho. Vamos lá. Qual é o motivo simples? Jesus não era sacerdote. Ponto. Resolvido o problema. Jesus não era sacerdote. Ponto. Acabou a discussão. Ah, Bernardo, acabou a discussão. Ele, como judeu, não era da tribo de Levi, não é sacerdote. Ele não era de família sacerdotal. Acabou a discussão. E se não bastou nada disso ainda, ele nunca atribuiu a si ou se portou como sacerdote. Bernardo, ele ensinava na sinagoga, Luizinho literal, pelo amor de Deus, Luizinho literal. Ensinar na sinagoga era feito por leigos. Leigos podiam pedir a palavra ou ser chamados a falar na sinagoga no dia de sábado e refletir sobre isso. O que caracterizava o sacerdote não era o ensino. Fátima está dizendo, verdade. Tanto que fariseus como Nicodemos não eram sacerdotes, mas faziam esse tipo de ensino. Portanto, você falar que a oração sacerdotal de alguém que não é sacerdote é muito estranho. Isso me parece um desenvolvimento muito posterior. A Fátima mandou beijo. Beijo, Fátima. Muito posterior, quando as pessoas quiseram transformar Jesus num sacerdote. Ou seja, as pessoas quiseram dar a Jesus uma posição, um papel que ele
queria dar, que ele não queria ter. E aí eu arrisco mais, que isso tem a ver com uma chaga que existe na igreja, chamado clericalismo. O clericalismo, O grande mal da igreja. o Papa Francisco falou isso, inclusive o último sínodo da igreja, o sínodo sobre a sinodalidade, né? Que, aliás, o grupo 9 do estudo do sínodo saiu com um documento belíssimo que vocês deviam ler, né? Inclusive, uma posição brilhante, de um cuidado pastoral fantástico, que diz assim: não existem questões, como é que é? Ai, meu Deus do céu, questões, ele quis dizer que criam debates, questões polêmicas. Existem assuntos emergentes, no sentido que assuntos que surgem. Mas aqui nesse evangelho tem uma coisa que está faltando hoje na igreja. E assim, tem umas coisas que parece que são de propósito, né? Tem dias que eu digo que o Espírito Santo tem pena de mim e resolve me ajudar, né? Por quê? Porque o Papa Leão, quando fez o consistório dele, o primeiro e único até agora, ele falou que ele ia basear o papado dele em duas coisas: na exortação Evangelium Gaudium e nos documentos do Concílio Vaticano II. E como ele sabe que boa parte das pessoas não leram, né? Aliás, eu diria que, se bobear, quase todos os influenciadores digitais católicos não leram os documentos do Concílio Vaticano II. Quase todos. Esses famosos, nenhum deles leu. Tá? Nenhum. Ele resolveu fazer as audiências dele sobre os documentos do concílio. Então ele fez um grupo de audiências falando sobre a Lumen Gentium, a luz dos povos, né? O nome do documento era esse, a luz dos povos, que falava sobre a igreja. E hoje ele começou uma que é o documento sobre a liturgia. Bernardo, o que a liturgia tem a ver com esse evangelho? Eu sei. Na verdade, não é a liturgia. Na verdade, é toda uma questão em volta de uma frase. Jesus ergueu os olhos para o céu rezando: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa oração de Jesus, ela inicia pedindo a Deus Pai, Pai Santo, que guarde-os em teu nome. Então ele está pedindo a Deus Pai que guarde toda a igreja em nome dele. E ele diz mais, que ele e o Pai são um, e que isso deve ser um modelo para nós que somos a igreja. Pegou? Tá tranquilo até aqui? E ele fala assim: para que eles sejam um. Ou seja, Jesus pede ao Pai que nós sejamos guardados em nome dele, né?
para que nós sejamos um. Gosto da Fátima que ela me responde. Eu perguntei se estava tranquilo até ali, ela respondeu tranquilo. E agora, Fátima? Está tranquilo? Vocês pegaram o problema? O grande desejo de Jesus é que nós sejamos um. A Fátima disse que sim. Só que tem um bando de gente que não quer que sejamos um. Estou com um problemão. Minha mãe doente com pneumonia, mas confiante que tudo tá tudo tranquilo. Quem, gente? Pessoal, a mãe da Fátima está com pneumonia. A mãe da Fátima? É. Oh, meu pai do céu. Então, pessoal, olha só. Nós somos uma comunidade de fé e de amor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, hoje, amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias, rezar pela mãe da Fátima, tá, pessoal? Rezar pela mãe da Fátima, pelos profissionais que estão cuidando dela, rezar pela Fátima, tá? Vamos fazer orações, né? Ela tem, aqui, ó, a Fátima está dizendo que ela tem 84 anos e que pede orações. Então vamos. Qual o nome dela? Pergunta o nome da mãe dela. Amor de Jesus sabe. Não, mas ele é legal. Tá, então o mozinho quer saber o nome da Só sua o nome mãe. primeiro, O primeiro nome da sua mãe, Fátima, diz aí pra gente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, vamos entender, a marca de Jesus é a unidade. Eu e o Pai somos um. Lindalva Andrade. Lindalva? Lindalva. Ou seja, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Natanael, amém. Iremos orar pela dona Lindalva. Natanael já respondeu. Né? Natanael, futuro diácono da igreja, já está chegando junto na oração. Obrigado. Sabe, se Jesus afirma a sua unidade com o Pai e reza ao Pai que nós sejamos guardados em teu nome para que sejamos um, né? Se nós somos enviados como Ele nos enviou, porque nós somos um, o que deveria caracterizar a nossa vida de fé? A unidade. Nós deveríamos ser exemplos de unidade no mundo inteiro. O mundo inteiro deveria olhar e falar assim, não, eles têm muitos problemas, muitas dificuldades, eles têm muitos limites, muitas fraquezas, muitos pecados, mas eles são unidos. O que os une é maior do que os que os separa. Eles têm as diferenças, eles têm as questões entre eles, mas eles seguem juntos. Infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente nós vemos cada vez mais pessoas desejosas de criar divisão na comunidade de fé. Nós estamos à beira de um cisma. Por quê? Nós estamos à beira de um cisma porque uma parte da igreja quer provocar um cisma porque se nega a aceitar o Concílio Vaticano II. Concordo, diácono, diz a Fátima. Nós temos um grupo de pessoas que não quer aceitar a liturgia que surge a partir do Concílio Vaticano II. E pior, professam mentiras
para falar isso. Nós rezamos a missa de sempre, a missa dos apóstolos. Mentira! Sabe quantas missas os apóstolos rezaram na vida deles? Quantas missas, mozinho? Nenhuma. Ah, Bernardo, mas eles participaram de missa? Também não. Aliás, os filhos dos apóstolos também não participaram de nenhuma missa. Os netos dos apóstolos também não. Como assim, Bernardo? Não havia missa. No século I, quando Jesus estava vivo, não havia missa. No século II, primeiro século da igreja, depois até que João já era morto, também não tinha missa. No século III também não tinha missa. A missa começa a surgir no século IV. Então, não existe missa dos apóstolos. Ah, Bernardo, mas era a missa de sempre. Também não. A missa foi se desenvolvendo. Antes do Concílio de Trento, que é de 1500, havia vários e vários, centenas de ritos de missa diferentes. Então, nem quando o Concílio de Trento foi realizado, você tinha uma unidade de liturgia. No Concílio de Trento se estabeleceu uma unidade de liturgia. Beleza. E todo mundo seguiu essa unidade. Beleza. No Concílio Vaticano II, a Igreja estabeleceu um outro rito de missa. Este rito é muito mais antigo que o rito do Concílio Tridentino. Se nós formos rezar Edson Luciano, boa noite, paz e bem, Edson. Se nós formos rezar a missa antiga, nós devemos rezar a missa do Concílio Vaticano II, que ela é histórica e liturgicamente falando mais antiga que a missa tridentina. Olha só. Então nós retornamos ao momento anterior, momento mais antigo. E aí você vê que coisa interessante. O concílio teria autoridade para extinguir o rito tridentino. Bernardo, mas o rito tridentino, o Papa concilia magistério da Igreja. Ele pode reformar o magistério. Entendam isso. O Concílio Vaticano I fez isso com a unção dos enfermos, e o Concílio Vaticano II reformou a decisão magisterial do Concílio Vaticano I. É totalmente possível a magistério atualizando o magistério, não teria nenhum problema. Mas olha que beleza. O Concílio Vaticano II, mesmo tendo ido para o rito anterior, para o rito mais antigo, para o rito mais conservador, por uma questão de unidade, em vez de extinguir o rito tridentino, permitiu a existência dele. Olha que beleza, que manifestação de unidade. O que nós temos hoje? Um grupo de pessoas que diz que a missa do Concílio Vaticano II é herética, não pode ser feita, está tudo errado. Cadê a unidade? O Concílio Vaticano II escreveu 2 documentos, um sobre o movimento ecumênico, outro sobre o movimento interreligioso. E um bando de gente fica pregando que não vamos seguir isso, vamos seguir a visão de Pio XII. Pio XII, meu amigo, perdeu o Playboy. Depois de Pio XII, você teve João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I
deixa para lá, porque foi um mês, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão. E papa pra caramba, são 7 papas. Mas eles querem esquecer os 7 papas, eles querem esquecer o concílio, porque eles não querem seguir unidos com a igreja. Começam a dizer, por exemplo, que se você não faz tal coisa, você vai para o inferno. Você não pode ter tatuagem. Pode. O magistério já falou que pode. Mas eu não concordo. Tudo bem, você pode não concordar, mas aí você não está sendo unido. Pessoal, a gente precisa ter união na igreja. A gente precisa dizer que a nossa comunidade de fé é unida. A gente pode não pensar exatamente igual, a gente pode não ter o mesmo sentimento. Alguns podem preferir rezar A, outros rezar B. Não tem problema. Eu não posso dizer que a reza do outro não é válida. Eu não posso dizer que se fulano não rezar assim, ele não vai para o céu. Eu posso preferir fazer a pastoral A, a minha esposa B, a Fátima C, o Natanael a D e o Edson, que acabou de entrar, a J. Não tem problema. O que eu não posso fazer é dizer que se você não for da minha pastoral, você vai para o inferno. Ou que se você tiver pouca atividade pastoral, você está errado. Como eu não posso dizer que se você rezar pouco, você está errado. Eu não posso dizer que se você não fizer tal e tal coisa desse jeito, você está errado. E é impressionante porque as pessoas que não querem seguir a unidade, elas são hipócritas. Por que elas são hipócritas? Porque elas querem ter o direito da opinião delas. E se você questiona a opinião delas, elas gritam assim, perseguição! Mas quando outros emitem suas opiniões, eles são os primeiros a gritar heresia, apostasia, excomunhão. Ou seja, quando alguém discorda de você, é um herege. Quando alguém discorda de você, você está sendo perseguido. Quando você discorda de alguém, fulano tem que ser condenado ao inferno. Pessoal, nem os papas falam isso. Quem somos nós para falar? Vamos deixar claro, nós estamos unidos sim. Nós fomos enviados para o mundo, como Deus enviou Jesus. Nós somos unidos como Jesus é unido ao Pai. Bernardo, eu não consigo ser tão unido assim. Tem problema não. Tem tempo. Esse é o caminho de conversão. Bernardo, Jesus foi enviado ao mundo por um amor incondicional. Eu não tenho esse amor incondicional ainda. Não tem problema. Tem tempo. É o seu caminho de conversão. Não se preocupe. Decidam-se serem enviados no amor. Decidam a união com as diferenças. Não é apesar das diferenças, porque apesar das diferenças parece que a diferença é errado e você tolera, aceita aquela diferença. Não. Abraça a diferença, abraça a diversidade, diz é bom que nós sejamos diversos, é bom que nós tenhamos visões e pensamentos diferentes, é desejado por Deus. E nós somos unidos assim mesmo. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, são 8 horas, eu acho que foi um pouco confusa. Se alguém ficou com alguma dúvida, algum questionamento, eu peço que me avisem, tá? Fátima está dizendo gratidão, muito boa reflexão, Diácono Bernardo. Bom, a Fátima gostou. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê. Eu prometo para vocês que eu vou até fazer chamada tudo direitinho. Hoje eu só fiz live porque o mozinho me deu vontade, me deu apoio, tá? Antes de ir, reforço o pedido, rezem por Dona Lindalva, né, mãe da Fátima, né? Nem que seja uma Ave Maria. Bernardo, uma Ave Maria é muito pouco. Não interessa a quantidade nem o tamanho da oração. Interessa o que está no seu coração. Pede por Dona Lindalva, tá? Bom, amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.